Bom dia, paz do Senhor, que venhamos ter um dia abençoado, dia da presença de Deus, hoje é dia 1º de fevereiro de 2024, né? Estamos começando hoje mais um programa João, Momentos, né? João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Pela misericórdia do Senhor, a gente está fazendo um mês, né? A gente, o Pai e o Espírito Santo de Deus, estamos fazendo essa live aqui. A gente tem aprendido da palavra do Senhor, temos buscado em conhecer cada dia mais, né? Aquele que é o dono do ouro e da prata e de tudo, né? Então, hoje, neste dia de hoje, quero agradecer a Deus, né, por mais um mês, né, de momentos de João 3,30, porque eu tenho aprendido muito com Deus através da sua palavra. E a gente lê, a gente estuda, a gente medita na palavra do Senhor, mas cada dia que a gente medita, ela tem algo novo para nos oferecer, né? E o intuito é esse, aprender de quem? Daquele que tem todo o poder debaixo do céu e da terra, né? Assim, o poder está nas mãos deles e deles, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E Ele que nos instrui. Amém? Vamos estar orando e agradecendo a Deus por mais este dia como de costume e logo em seguida a gente entra na palavra. Agora são 2 minutos para as 7 da manhã. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora entro na Tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros, Senhor. Meu Deus, me ajuda a Te servir, me ajuda a Te buscar. Senhor, me ajuda, Pai, a administrar o meu ministério, a minha família, aquilo que Você tem confiado na minha pessoa. Deus, me ajuda a ser melhor, me ajuda, Pai, na raça de comunai, a ser melhor, Pai, para comigo, para contigo, principalmente contigo, Pai, porque, Senhor, eu preciso, Pai, Te servir a cada dia, diminuir para que o Senhor cresça na minha vida. Deus, eu apresento nessa hora também a vida de cada um que vai estar ouvindo essa live. Deus abençoa, guarda, cobre com Teu sangue, ajuda, sustenta, fortalece. Quebra o arco, corta o laço, desfaz as obras das trevas, de macumbaria, de feitiçaria, dê saúde, visita os hospitais, visita, Pai, ali as pessoas com câncer, as pessoas que fazem hemodiálise, as crianças que são abusadas, espancadas, que são mortas, Pai, são trucidadas pela fúria de Satanás, que tem pessoas que dão lugar para o inimigo entrar para fazer atrocidades com as nossas crianças, com nossos idosos, com as mulheres. Meu Deus, visita, Pai, visita nesta hora, Pai, esta mulher que está sofrendo perseguição, que está sofrendo maus tratos, Pai. Deus, visita também os 3 poderes do nosso país, executivo, legislativo, judiciário, visita as nossas leis, visita os presídios, visita, Pai, Fundação Casa. Levanta pessoas para evangelizar neste lugar, para falar do Teu amor, da Tua palavra, Senhor. É que eu te peço neste dia, Senhor Deus, crendo que o Senhor já tem muito mais para fazer, porque o que eu falei aqui não é nada. Senhor Deus, em vista do cuidado que o Senhor tem com todos, Pai, no mundo inteiro. Quantas pessoas estão orando nesta hora, clamando, né, pedindo socorro, Pai, pedindo, né, um alimento, aqueles que estão tendo nada para botar na mesa, que não tem como tomar café. Eu não sei, meu Deus, é tanta situação, mas os Teus olhos estão em todo lugar contemplando as boas mãos. Eu creio, Pai, que o Senhor tem algo para fazer neste dia, na vida de cada um que crê e confia em Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Então, igreja, a gente vai estar lendo sobre a história de Caim, né? Que diz assim, né? Olha, acho que eu nem falei, né, meu nome, mas você é a missionária, né, de Albano, tá bom? Eu sou missionária e psicóloga pela misericórdia do Senhor e estamos a serviço do reino, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá? Na meditação da palavra. Caim mata Abel. Adão teve relação com Eva e sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que transtornou seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo? E quando estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel?
Respondeu ele: Não sei, sou eu responsável por meu irmão? E disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Aí Caim ainda disse a Deus assim: Disse Caim ao Senhor: Meu castigo é maior do que posso suportar? Hoje me expulsas dessa terra? E terei que esconder da tua face? Serei um fugitivo errante pelo mundo? E qualquer que me encontrar me matará? Mas o Senhor lhe respondeu: Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que o visse, que ninguém que visse a encontrá-lo matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, ao leste do Éden. Meu Deus do céu, em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço perdão de novo pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Eu entro na tua presença de novo, Pai, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor venha falar da tua palavra para mim, para o teu povo, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer e que eu só venha falar aquilo que o Senhor tem para falar conosco, não aquilo que eu quero falar, Pai, porque o Senhor tem que crescer e eu tenho que diminuir cada dia mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra do Senhor diz, né, que Adão teve relação com a sua esposa Eva e eles tiveram um filho chamado Caim, né? E quando ele teve Caim, eles ficaram felizes, né? Ele disse assim: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Eles tiveram um filho homem. Aí depois ele tornou-se conhecer, tornou dormir, ter relação sexual, e Adão tornou-se e teve Abel, né? E Abel era o quê? Pastor de ovelha. Então, assim, e chegou um tempo que ambos foram levar um fruto, levar uma oferta para Deus, né? E Abel, por ser agricultor, não, Caim era agricultor, e Abel, por cuidar de animais, de ovelhas, ele leva a primícia, a ovelha, né? E diz assim, no quadro: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. As crias dele, do rebanho, ele levou para Deus, as partes gordas, né? E o Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta, mas não aceitou a oferta de quem? De Caim, né? E por isso Caim ficou com seu semblante, né, na cara. Caim mostrou que não tinha gostado, que ele estava com raiva, que ele estava irado, né? Ele ficou com muita raiva. Então esse sentimento de maldade já estava alojado no coração de Caim, porque Deus ele fala para Caim assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso, né? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça. E a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus estava falando assim: Caim, o mal já está na sua porta, né? Porque este mesmo mal que tentou seus pais, Adão e Eva, no jardim do Éden, está tentando você. Porque eles já tentaram pegar Adão e Eva no desejo deles de querer conhecer, de querer ser mais que Deus, né? E o diabo, ele sempre vai querer que você seja mais, que você seja melhor. Isso traz-lhe orgulho, né? Acaba lhe tornando uma pessoa orgulhosa, soberba, né? Uma pessoa com altivez. E isso não é algo legal, sabe? E a gente vê que ele deixou-se dominar pelo desejo dele maligno. E o diabo simplesmente só trabalhou no desejo dele. A palavra do Senhor vai dizer que disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e matou, né? Deus avisou para Caim, né? Deus falou assim: Caim, ó, o inimigo já está à sua porta, para que o seu desejo, né? Então, assim, o diabo ele vai trabalhar onde você tem desejo, né? E Caim, pelo que a gente percebe pela palavra, ele já vinha de sentimentos perversos, porque automaticamente, quando Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a dele, a cara dele mudou. Vamos supor, ele estava sorrindo, ele fechou a cara, né? Se transformou. Quantas pessoas, muitas vezes, você vai contar um testemunho, você vai falar alguma coisa, ela não consegue disfarçar, né? Ela fecha a cara, ela fica com raiva, né? Quantas pessoas fazem esse tipo de coisa, né? Por quê? Porque é uma pessoa que não tem um controle de si, né? É uma pessoa que não tem uma intimidade com Deus, né? Deus não é dono de si. Porque se você consegue entender, né, que não vivo eu, mas Cristo vive em mim, hoje, tá dizendo pro dia de hoje, que nessa época não, mas Deus, ele conhecia o coração do homem e os desejos do homem também, para onde era voltado, né? Deus, ele vai dar um feedback para Caim, mas Caim não entende, de jeito nenhum.
E o desejo dele o domina. Então, igreja, às vezes tem pessoas que têm raiva de você, né? Tem ira de você porque você comprou uma casa, você comprou um carro, porque você se veste bem, porque você... as pessoas se ira com facilidade. Porque o diabo sabe o desejo do coração dessa pessoa, né? Então, assim, ele sabe o que, assim, o seu comportamento diz o seu desejo, né? Você é uma pessoa que se alegra, oi, irmã Nadinha, oi, irmã, comprei um carro, glória a Deus, irmã, que bênção. Igreja, eu não vou falar que a gente, que a gente não sente pontinha de inveja, muitas vezes o diabo vem e coloca, mas a gente sabe que nós temos que dominar e não aceitar. Nós temos que dominar a alegria, o amor, tudo que é bom, tudo que é suave, né? Agora as coisas assim de Satanás, não aceite não. Não, porque só vai trazer desgraça, né? Vai começar a julgar seta, pensamentos malignos, desejos que não provém de ti. Você vai ficar tão irado que você vai querer destruir aquela pessoa, né? Destruir, né? Você vê que quando tem um crime de ódio, a pessoa destrói totalmente a cara do outro, né? Porque ela não suporta, né? A imagem do outro. Ela não suporta ver o outro vencer, né? Então, isso é terrível, né? Então, isso é o que o diabo atua, ele trabalha dessa maneira. Lá no começo, né? E hoje não muda não, diferente do mesmo jeito. Então, diz assim, então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel, né? E a resposta dele foi uma resposta ríspida, de quem é um homem maligno mesmo, né? De quem tem desejos malignos. Respondeu ele, não sei, sou eu responsável por meu irmão? Ele tinha matado o irmão dele, né? Tinha assim, destilado o veneno dele, o ódio dele, né? Com quem que Deus não sabia, né? Ele disse assim, eu sou, né, babado do meu irmão. Então, assim, ele ainda quer, tipo, se sobressair, né? Dizendo, oi, como assim, né? Mas é tão interessante que Deus, ele chega pra Caim e ele fala assim, disse o Senhor, o que foi que você fez? Tipo assim, eu não te falei que o inimigo jaz à tua porta? Eu não te falei para você não dar vazão ao diabo? Eu te falei para você não fazer o que é errado, né? Eu não te falei? Eu não te avisei? Olha o que você fez. Você matou seu irmão, né? Tipo assim. Aí ele diz no 11, disse o Senhor, o que foi que você fez? Escuta, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo, né? Então eu falo assim, peraí, agora você vai trabalhar com a força do seu braço. Não vai mais ser fácil para você. Como assim? Né? O que você fez não foi justo, você matou o seu irmão. E disse Caim ao Senhor, né? E então, assim, no 11, que a gente vê que tudo isso, a gente vê que Deus, ele foi amaldiçoado, né? E por causa disso, a terra também foi amaldiçoada, por causa do pecado humano. Aí, a terra já foi amaldiçoada. Agora, o próprio Caim é amaldiçoado, né? Adão e Eva tinham sido amaldiçoados, né? A terra por causa de Adão e Eva. E agora, o próprio Caim também estava sendo amaldiçoado. Porque deu ouvido a quem? Ao diabo. Então, a igreja é terrível. Aí diz assim, antes de lavar a terra, esta produzirá alimentos para ele. Mas agora, não, de jeito nenhum. Porque ela foi manchada com o sangue do irmão dele, né? E já tinha sido manchada com o pecado de Adão e Eva, com o pecado adâmico, né? Então, a gente vê que Deus, ele sempre dá um feedback positivo, né? E muitas vezes a gente está disperso, né? Aí Deus, ele diz para ele assim, né? Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força, você será um fugitivo errante, né? Você tá falando assim. Então, assim, você não vai ter paz, né? Você vai procurar, você vai ficar errante na terra, né? Na sua própria terra. Então, assim, foi o que você plantou. Aquilo que você plantar, você vai colher. O homem não vai plantar morango e vai colher laranja. O que você plantar, você vai colher. A lei da semeadura, né? Não existe você plantar um amendoim e nascer um caqui. Não tem como. Aquilo que você plantar, o que você tem plantado no seu coração? O que você tem plantado na sua mente? O que você tem plantado na terra? Você tem sido uma pessoa sincera, amiga, companheira, justa, né?
uma intercessora, um homem de Deus, uma mulher de Deus que busca fazer a diferença no meio da terra dos viventes, onde tem muita gente que o desejo jaz à porta, tem feito atrocidades, né? Bom dia, meu filho. Tem feito atrocidades. Então, assim, por causa de desejos malignos, onde o diabo acha espaço para destruir, você tem sido esse? Se sim, então corrija, porque Deus não está nesse negócio, né? E a gente vê hoje, por causa de cargo, por causa de posição, a pessoa mata, destrói, compra, vende, passa por cima, como um trator, né? Tanto como a morte física, como a morte espiritual, falando com a língua, com a perseguição, né? Com a morte emocional da pessoa. A gente vê também aqui que disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsa desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo. E qualquer que me encontrar me matará. Aí Deus diz assim: mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra a leste de norte. Só que, igreja, que a gente vê que, quando a gente fala de Caim aqui, a gente vê que o castigo maior do que possa suportar, ele ainda fala, vendo-se diante do seu crime e da maldição, ele não teve arrependimento. Ele cometeu crime, né? E a consequência, ele não aceitava. Por quê? Porque ele não se arrependeu. Em nenhum momento ele se arrependeu. Ele fala assim: você é castigado? Tipo assim, ei, eu só matei meu irmão, e aí? Né? Uma pessoa sem sentimento, sem empatia, sem compaixão, né? Uma pessoa fria, né? Um psicopata, pode-se dizer assim, nos dias de hoje, né? Eles fazem as coisas, o comportamento deles é um comportamento porque eles não têm sentimentos, né? Não têm respeito ao próximo, eles passam por cima como um rolo compressor mesmo, não tá nem aí. Por causa dos desejos deles, eles fazem atrocidade. Por causa de posição, de cargo, de vanglória, né? De rejeição. Porque ele se sentiu rejeitado porque Deus aceitou a oferta de Abel e não a dele. Então, assim, o psicopata, gente, quando ele é rejeitado, ele faz coisas terríveis. Porque ele não aceita, né? Ele não aceita. Eu acho que todo mundo tem que se dobrar a ele. E não é assim que funciona. Na vida não é assim, né? E diz assim que, né? E ele diz assim: vendo-se diante do seu crime e da maldição dele decorrente, correspondeu não com remorso, ele não teve remorso, né? Mas com autopiedade, ele teve piedade dele. Ai, mas eu vou ser condenado? Como assim? Né? Então, assim, ele pecava praticamente sem interrupção. Ele pecou, assim, vamos dizer, descaradamente, pecou muito, né? Então, ele assim, impiedade, ele teve ira, inveja, malogro e assassino. Era mentiroso, egoísta, né? E o seu resultado foi o quê? Afastamento dele com Deus. Então, assim, tudo que ele tinha, ele usou para se afastar de Deus. Dizendo assim, quando Deus chegou para ele assim: o diabo jaz a tua porta para que o seu desejo, ele preferiu servir o diabo do que servir a Deus. A escolha dele foi ali, ó, latente, né? Então, assim, eu vou matar o meu irmão, vou acabar com ele, vai ser só eu. Eu não vou ter que me preocupar com ninguém. Não vai ter ninguém para querer disputar comigo. Eu sou o primeiro, eu sou. Porque eu sou o primogênito e eu sou o primeiro. Então ninguém vai disputar nada comigo. Então ele achando que ia matar o seu irmão e as 2 pessoas, porque eram 4 no começo, era Adão, Eva, Caim e Abel. Achando ele que seus pais não iam dar falta, que os olhos de Deus não estavam vendo. Você vê como o desejo ele é tão maligno, ele cega a pessoa, que a pessoa se torna uma pessoa irresponsável, né? A pessoa não consegue pensar, né? Ela não consegue pensar. Então ela vai fazer pelos seus desejos. Desejo é algo terrível. Ele diz que ele matou o seu irmão. Ele diz assim: então, no 16, Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Vamos entrar assim, os descendentes de Caim? Então vamos lá. Caim teve relação com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois de Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Metusael e Metusael Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zila. Já entrou a poligamia, porque Deus é a favor da monogamia. Bom, aqui começa a poligamia.
várias mulheres com um homem só. E Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Então, Jabal, ele criou as tendas, ok? O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então, você entendeu? As flautas e a harpa veio da família de Caim. Que esse Lameque era filho de Caim. E aí diz também que ele tinha 2 esposas. E diz assim, Zila também deu à luz a um filho chamado Tubacaim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze, de ferro. Tubacaim teve uma irmã chamada Nama. Então, o que que acontece? Esse Tubacaim, ele fabricava as ferramentas, por quê? Porque quando Deus amaldiçoou a terra, eles tinham que trabalhar duro. Então, eles fizeram enxada, fizeram foice, facão, foram inventando, foram fazendo, né? Então, assim, ele é especialista, né, em todos os tipos de construção, de ferramentas, né? Então, eles eram, vamos supor assim, uns metalúrgicos, né? Nos dias de hoje. E aí diz que Lameque e suas mulheres, Ada e Zila, ele fala assim, diz Lameque às suas mulheres, né? Ele diz assim, tô no 23, tá? Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouça-me, mulheres de Lameque, e escute as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu. Olha só, eu matei um homem. E um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque é 77. Você tá entendendo? Que forte. O homicídio de Lameque é tipo assim, Lameque é descendência de Caim. Só que ele já veio já com uma ideia, tipo assim, pode-se dizer, a minha família vai ser vai ser uma família diferente, né? Quando chega em Lameque, a gente vê que Lameque, ele entra com a poligamia, ele pega 2 mulheres. A gente vê que o que acontece também Caim, provavelmente, não tem outra explicação, ele casou com uma de suas irmãs, que Adão e Eva se conheceram depois e tiveram outros filhos e filhas, né? E a gente vê que ele casou e teve filhos e foram ali povoando em filhas. Então, com certeza, Lameque também, essas 2 mulheres eram suas irmãs. O incesto naquela época, como estava proliferando a terra, né? Deus permitia, porque como é que ia procriar, né? Não tinha outros. Se os primeiros viventes da terra foram Adão e Eva, então não tinha como. Então, e aí ele pega essas 2 mulheres, eles têm filhos, e é tão interessante que ele fala assim, Ada deu luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram nas tendas e criam rebanho. Ou seja, Jabal, ele começou a formar cidades, casas, começou a formar tendas, moradias, né? E depois vem quem? E deu à luz também a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanho, ok? E o nome passou a ter lugar fixo, pode-se dizer assim, né? E o nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então, os instrumentos foram feitos por Jubal. Mas a palavra diz assim, tudo que tem fôlego louve a Deus. Então, tudo louve a Deus. Zila também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todos os tipos de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Namá. Então, Tubal-Caim, ele fabricava os ferros, martelo, né, enxada, serrote, essas coisas, para facilitar, né, o seu trabalho. E aí diz também, aí Lameque, ele vem e diz assim, diz Lameque às suas mulheres, Zila, ouça-me, olha o que aconteceu, mulheres de Lameque. Escute minha palavra, eu matei um homem porque me feriu. Então ele vai dizer que ele matou um homem, né? Como assim? Como se fosse algo natural. A gente vê que ele diz assim, matei um homem que me feriu, uma destruição violenta, tipo, eu matei. Né? Irresponsável, não tem, né? Irresponsável. Então, tipo, ele não tava nem aí pra vida humana, né? Então ele quis se vingar com as próprias mãos. Então ele foi independente de Deus também, né? Igual o seu pai. Então ele não teve o temor de se voltar a Deus. E é tão interessante, igreja, que diz assim, e que Lameque, ele era orgulhoso, porque ele contava para sua esposa, assim, uma situação assim, como se fosse algo normal. Por mais que ele tentou fazer com que a sua família fosse diferente, né? Fazendo instrumentos para louvor, para cantar, tendo lugar fixo, tendas,
né? Com casas onde morar, tipo, fundando cidades, pode-se dizer assim. Ferramentas para cultivar ali, né? Onde eles estivessem. Mas ele tinha ainda o sangue de Caim, né? Que estava na sua veia e ele teve um comportamento igual ao do seu pai matou. Seu pai matou seu irmão e ele matou um homem e uma criança. E ele contando para sua esposa, né? Ele diz assim, também Sete, ele diz assim, e o menino por quem machucou, e Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77, né? Então, assim, a gente vê que é bem complicado, né? A gente vê também a pergunta de Pedro, quando ele fala assim, Jesus, quantas vezes devemos perdoar aquele que vamos dizer, que me provocou, que me machucou? Aí você diz assim, 70 vezes 7. 70 vezes 7. Então, assim, é Lameque aqui, né? E 70 vezes 7 a gente lembra de quem? De Pedro perguntando para Jesus, né? Que tá lá em Lucas. Lucas não, tem em Mateus 21, 22. Vamos lá? Mateus. Eita, cadê? Mateus 18. Só um minutinho, tá bom? Cadê? Mateus 18. Mateus 18, 21 e 22 diz assim: a palavra do servo impiedoso. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Porque 7 é o nome da perfeição, né? E Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Quanto que dá? Fala pra mim. 490, né? 490. Então, é muito, né? Alguém te encheu o saco o dia inteiro, e aí você tem que perdoar. Então, assim, você tem que perdoar em todo o tempo. Um dia tem 24 horas. E 70 vezes 7, né? Então, é bem... como é que se diz? É bem certeiro no nosso coração, né? A gente tem que entender que a gente tem que perdoar 49 vezes por dia. 490, quer dizer, 490, 70 vezes 7, 490, muita coisa. E aí, nesse mesmo capítulo, né, a gente encerra, né, com um homem que maligno igual ao seu pai, né, que os desejos dele. Ele tentou mudar a sua família, mas ele ainda tinha o sangue de Caim e tinha um pecado adâmico com ele, né? Então, assim, é só pelo nome, é só pela obediência, só pelo sangue de Cristo. E aí diz assim no 25, novamente, Adão teve relações com a sua mulher. E ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete. Então Adão e Eva, Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho a quem deu o nome de Enos. E nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, o que acontece? Enquanto estava na linhagem de Caim, não... Tava ali a linhagem maligna, né? A linhagem do mal. Aí depois, tipo, Eva e Adão tiveram relação e nasceram e teve Sete. Mas eles tiveram outros filhos e filhas. Mas diz que através de Sete começou a invocar o nome do Senhor, né? Então, a partir do momento que Sete nasceu, aquela ideia de que, né, a mulher pisaria a cabeça da serpente, né, que o diabo achou ali que ganhou, pronto, acabou. Não tem mais vez, não tem mais mundo, né? Caim matou Abel, já era. Não, aí Deus vem e Eva, não sei se Eva tinha tido algumas filhas mulheres, aqui não dá embasamento, mas provavelmente deve ter tido. E aí nasceu Sete, na tentativa nasce Sete. E aí começa a invocar o nome do Senhor. Isso é muito forte, né? Então, começou a invocar o nome do Senhor. Sete significa perfeição. Então, a partir de Sete, porque Jesus, ele é da descendência de Sete, né? Da descendência maligna de Caim. Então, diz que a partir, então, começou a invocar-se o nome do Senhor. Então, aí tem a descendência de Sete e a descendência de Caim. Então, a gente vê que Noé, ele faz parte da descendência de Sete, né? Quando o Senhor disse que ia acabar o mundo com água, não havia chovido ainda, então Noé
parte da descendência de Sete, amém? Então, assim, porque aí depois a gente sabe que teve o dilúvio, né? Todas as almas viventes da terra morreu, a não ser aqueles que estavam dentro da arca com Noé, que era Noé e mais 7 almas, sua família, né? Que foram salvas. Ficaram 40 dias. Então, assim, esse é o nosso Deus, tá bom? Que a palavra do Senhor possa falar melhor aos vossos corações, que você venha ter um dia abençoado, cheio da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe, viu? Fica na paz. Um bom dia. Momentos João 3,30 termina por aqui. Olha o sol nascendo.